A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma grande alegria, um privilégio estar novamente aqui com vocês para nós estudarmos a palavra do Senhor e hoje a nossa lição de número 7 com o título Drama da Depressão. E nosso texto áureo ele está lá no Salmo 42, versículo 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Nossa verdade aplicada diz assim: investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Como nós sempre falamos, irmãos, que o relacionamento com Deus, nós termos uma comunhão pessoal com Ele, diária, um período devocional, meditação na palavra do Senhor, oração, é você se ligar nas coisas de Deus, se desligar um pouquinho das coisas do mundo, redes sociais, televisão e outras coisas que nos afastam do Senhor. E quando nós nos debruçamos neste relacionamento, nos preocupamos com este relacionamento e nos debruçamos na palavra do Senhor, nossa vida é diferente. Nós vamos ver hoje esse tema que é uma realidade na vida de muitas pessoas e um tema muito importante. Nós já estudamos este tema em lições passadas e vamos voltar hoje com foco bíblico. Com foco bíblico, nós vamos analisar, estudar este título, este tema de hoje. O nosso texto de referência, ele está no Salmo 118 e também no Salmo de número 40. E a nossa introdução, ela diz assim: esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui, ela vai primeiramente conceituar, fazer aí, trazer os sintomas, causas e também iremos, nesta outra ponta que ele diz aqui, apontar informações, atitudes e princípios bíblicos que vão contribuir para o tratamento e cura dessa doença. A pastora Elianai, na sua folha, na folha aqui da escola bíblica para os professores, na preparação aí dos professores e superintendentes, ela diz o seguinte: a princípio, qual deve ser a nossa abordagem, nossa atitude de abordagem para esse tema relacionado à saúde física, mental, emocional ou espiritual? Então, qual deve ser a nossa atitude para abordar qualquer questão relacionada a este tempo, a este tema? Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, nós precisamos nos debruçar nela, nós sabemos o que ela diz a esse respeito para nós tratarmos deste tema. E mais abaixo ela coloca assim: importa-nos trazer a Bíblia para o centro dessa discussão, porque afinal a proposta é a de nos empenharmos em conhecer o que ela tem a dizer a respeito dos assuntos que estamos tratando aqui, ou que iremos tratar nesta lição. Lá no primeiro trimestre, na lição de número 9, primeiro trimestre de 2019, nós
estudamos este tema e quando nós estudamos isso, vimos que a classificação psiquiátrica tem caracterizado a síndrome depressiva em vários transtornos. E nós vimos aqui, dentre estes transtornos, depressão maior, distimia, depressão menor, reação de ajustamento com humor depressivo, personalidade depressiva, dentre outros. Os diferentes tipos evoluem a partir de causas diversas, mas há algo que pode ser apontado como um elemento presente em todas elas. E aí vem uma descrição do DSM-5, ou seja, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, volume 5. Diz o seguinte: a característica comum destes transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, que vêm a ser isso, relativas ao próprio organismo físico, corporal, e cognitivas, ou seja, relativas a conhecimento, percepção, memória, juízo ou raciocínio, que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que difere dentre eles são aspectos de duração, momento, etimologia, ou seja, causa presumida. Então, isso é o que diz o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Muitos personagens bíblicos e grandes homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos passaram por situações extremas, lutando para sobreviver à depressão. Muitos em nossas igrejas ainda hoje expõem esse lado obscuro de suas vidas ou vivem tentando esconder a duras penas este sofrimento atroz. Se você tiver acesso, se você ainda não tem, pode pedir à pastora Lianai que ela manda esse subsídio para o seu e-mail. Aqui ela coloca vários personagens bíblicos. Ela coloca aqui a situação de Ana, a situação da mulher de Sunem, a sunamita, Neemias, Davi, Daniel e Ezequiel e Ezequias. E ela analisa aqui estes personagens bíblicos que eles sofreram de tristezas ao longo da sua vida e como foi que eles venceram essa tristeza e podemos dizer esse período depressivo. Aqui, então, na nossa lição de hoje, nós estaremos abordando no tópico 1 o que é a depressão. No tópico 2, quadro clínico da sociedade. E no tópico 3, como livrar-se da depressão. E nós, concluindo então, nós vamos estudar aqui esses temas, né? E na conclusão, o comentarista diz o seguinte: cultivo de uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo é fundamental. Note que ele inicia a lição falando isso e termina a lição falando isso também. O cultivo de uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Meus amados, volto a dizer, aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm o costume, não têm o hábito de ler a palavra de Deus, de meditar na sua palavra, essas pessoas estão mais propensas
não significa que elas não passarão por isso. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo e afirmando que essas pessoas, elas são menos propensas a passar por essas dificuldades, esses quadros depressivos. E nós vemos isso na prática. Então, você e eu devemos nos debruçar na palavra de Deus, manter esta vida plena de comunhão com Deus, para nós precavermos e, se viermos a passar, que possamos superar isso bem rapidamente. Não é? Porque lutas, tristezas, né, esses períodos, né, depressivos, qualquer um de nós estamos sujeitos a passar. Né? Vamos orar, pedir a Deus que oriente os nossos professores, que fale aos nossos corações através desta lição deste domingo. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui estudando mais uma vez este tema tão importante para nós, para a tua igreja. Abençoa cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Toma em tuas mãos e continua falando conosco. Muito obrigado. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente, que Deus abençoe o seu coração, que você tenha a saúde física, saúde mental, emocional e principalmente a saúde espiritual. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, amados irmãos, que estão nesse dia conosco para o estudo de mais uma lição. E nessa lição de número 7, onde está sendo estudado o drama da depressão, no primeiro tópico, nós somos convidados para pensar o que é a depressão. Eu quero dizer para os irmãos que o modo como essa lição está desenvolvida na revista talvez não ajude muito os irmãos em algumas coisas, porque o comentário, para ser entendido, ele vai precisar de ser lido mais vezes. O que nós faremos aqui é uma tentativa de simplificar um pouco essas questões. Diz assim a nossa revista: a depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo-o. É um mau funcionamento do cérebro, relacionado a um desequilíbrio bioquímico de neurotransmissores, que são mensageiros químicos do impulso nervoso, responsáveis pelo controle do estado de humor. Em síntese, é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Então vocês vejam que a leitura da revista está trazendo alguns termos técnicos que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender no primeiro momento. Então, tentar entrar no mérito dessa questão para tentar explicar algo dessa natureza através dessa linguagem mais técnica realmente pode trazer dificuldades, mas ao mesmo tempo também traz um aprendizado necessário e amplia o nosso vocabulário. Uma coisa é certa, muitos não saberiam explicar através destes termos o que é a depressão, mas com toda certeza sabe exatamente do que se trata, porque vive isso na prática. Quando o comentarista diz que a depressão é um mau funcionamento do cérebro relacionado a um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores, o nosso pastor Moisés Pereira Pinto, que é médico neurologista, amplia essa discussão quando mostra e enfoca também a existência da depressão reativa.
onde o desenvolvimento dos sintomas depressivos vão ocorrer principalmente por causa de fatores externos. Ele diz, às vezes a pessoa pode não ter, por exemplo, nenhuma situação especificamente orgânica, interna, que justifique um quadro depressivo, mas por um fator externo, uma ocorrência externa, a pessoa pode desenvolver depressão, ansiedade. No final das contas, sempre vai haver uma resposta do organismo levando a um desequilíbrio, mas não que isso seja endógeno puramente. Pode-se ter fatores externos que sejam provocadores. Uma vez tendo fatores externos, esses fatores externos vão estar contribuindo para o mau funcionamento do cérebro. Não significa que sempre a coisa parta de dentro para fora. Pode acontecer de ela partir de fora para dentro, e é isso que a gente vai estar falando nesse momento, que por sua abrangência e possibilidades de manifestação como respostas a fatores externos e a fatores internos, nós também somos levados a pensar no nosso posicionamento como igreja diante dos casos identificados. A igreja local, ela tem o seu lugar como comunidade terapêutica. É no dia a dia da congregação dos santos que nós vamos aprendendo que quando nós nos defrontamos com essas situações, nós devemos reagir como servos e servas de Deus que amam e que cuidam uns dos outros. Vamos ler, por exemplo, em Provérbios 15:13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ainda há aqueles casos, como nos diz Provérbios 14:13, que até na alegria um coração sente dor. Então, sabendo que a depressão ela pode vir ou sobrevir a alguém devido a fatores tanto externos quanto a fatores internos, e que em todas estas questões vindo de fora ou como resultado de algo que está acontecendo internamente, como resultado disso, realmente acontecerá esse mau funcionamento do cérebro, com esse desequilíbrio de fatores bioquímicos que afetará esses neurotransmissores. Ainda que saibamos disso, ainda que saibamos, por exemplo, que isso precisa ser tratado de modo diferenciado por diferentes agentes, ainda assim, a nossa crença e pregação é que mesmo no momento de maior sofrimento do ser humano, ele pode encontrar alegria, gozo e cura através do Espírito Santo. Certamente o Espírito Santo há de agir em nosso favor e com seu fruto produzido em nosso íntimo, nós haveremos de nos conduzir de modo adequado diante de qualquer adversidade. O Salmo 145:14 diz que o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Não há um estado de abatimento maior do que o que a depressão provoca, mas a palavra bíblica é de que o Senhor levanta todos os abatidos. Então, toda orientação vinda do alto, ela não nos oprime nem acrescenta dores, como está lá em Provérbios 10:22. E problemas emocionais podem e também devem ser resolvidos no âmbito da espiritualidade, seguindo-se as orientações de um aconselhamento genuinamente bíblico. Seja qual for a situação, Deus continua sendo a solução eficaz. A Bíblia continua sendo o recurso eficaz. Jesus Cristo continua sendo o remédio eficaz. E o Espírito Santo continua sendo o consolo eficaz.
A igreja, a comunidade de fé, ela será um refúgio eficaz, lugar de cura, libertação e crescimento, quando passar a entender melhor todas as coisas que estão envolvidas nesta situação. Então, e falamos assim, irmãos, porque nós estamos trabalhando essa questão da depressão biblicamente. Olha, o título da nossa revista, o título do trimestre inteiro, é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Então, ainda que a gente fale alguma coisa usando algum termo técnico, nós vamos pegar todo esse conteúdo técnico e vamos submeter isso ao crivo da palavra de Deus e trazer para a nossa reflexão a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, seja qual for a situação que esteja comprometendo esse bem-estar e a sua saúde integral. Então pensemos no primeiro ponto, o 1.1, os sintomas da depressão. Os sintomas vão de manifestações leves até a delírios psicóticos, incluindo até o risco de suicídio. Um dos sintomas da depressão é a redução ou perda da capacidade de sentir prazer. São suas características principais: dificuldades para tomar decisões, ansiedade, desânimo, insônia, apatia, falta de desejo sexual, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e nos pés, diminuição da autoestima, irritabilidade, complicações estomacais e intestinais, pressão abdominal e choro constante. Então, como vocês veem, o número de sintomas da depressão são realmente inumeráveis, sendo que alguns deles, por exemplo, o excesso de suor de mãos e pés, podem não estar de forma alguma ligado à depressão e sim a algum problema fisiológico. E assim são todos os outros. Eles podem estar aí acontecendo por outros fatores fisiológicos e não emocionais. Quando nós pensamos nesses sintomas da depressão, alguns versículos bíblicos nos vêm à mente. Primeiro, Salmo 6, versículo 6, o salmista diz: eu já estou cansado do meu gemido. Eu toda noite faço nadar a minha cama, eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. Isso nos faz pensar em depressão profunda. O Salmo 38, verso 6 diz: eu estou encurvado, eu estou muito abatido, eu ando lamentando todo dia. Isso também nos faz pensar em um estado depressivo grave. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade do coração deixa o homem abatido. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Bem, Provérbios 18 a 14 afirma: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? E muitos outros versículos. Quando a gente vê essa descrição de sintomas apresentados nesse item do tópico primeiro, você vai encontrar todos esses sintomas em inúmeros versículos bíblicos. Quando nós lemos o livro dos Salmos, ele está repleto de cânticos de lamento, onde a melancolia, a solidão, a depressão invadem a alma do poeta e transbordam em suspiros e súplicas, esperando pela salvação do Senhor.
Mas o que nós vemos demonstrado na palavra de Deus é que para almas assim Deus tem solução. Deus apresenta o escape, pois os salmos nós podemos ver que invariavelmente eles não terminam da mesma forma que começam. Aquilo que começa com queixas tristes também termina com palavras de consolo, com palavras de estímulo. Vejamos que, apesar dos diferentes tipos de depressão, os sintomas não diferem muito entre si. O que vai diferenciar é a gravidade e a persistência dos mesmos. Algo a ser considerado quando se pensa no afloramento contínuo destes sintomas é que a doença interfere enormemente na qualidade de vida das pessoas. Mas veja, tanto das pessoas atingidas por ela, quanto daqueles que lhes são próximos. Isso vai trazer um prejuízo enorme na medida que ela se torna crônico. E aí o desgaste e o desconforto nas relações, eles vão aparecer. O crente em Jesus Cristo, ele precisa desenvolver a longanimidade como fruto do Espírito Santo e crer no poder transformador do Senhor Jesus Cristo, porque se isso não acontecer, dificilmente irá suportar uma situação dessa por muito tempo. Veja que nós precisamos de força para conviver com o depressivo, tanto quanto precisamos de força para vencer a depressão. Nós precisamos de graça de Deus para identificar, para suportar as aflições, para confrontar o problema, para buscar ajuda, bem como aguentar a conviver com isso cotidianamente, com nobreza de caráter e de atitudes. Isso, irmãos, é só o Senhor. Veja em Colossenses 1:11 diz que, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, com contentamento. É muito difícil tanto você suportar a aflição da doença e encaminhar as coisas de modo com que ela possa ser vencida em nome de Jesus, e utilizando-se os recursos possíveis para isso, quanto conviver cotidianamente com pessoas e intimamente com pessoas que sofrem desse mal. E aí a Bíblia ela nos oferece recursos tanto para uma coisa quanto para outra. O 1.2 nos aponta algumas causas da depressão. O 1.1 chamou atenção para os sintomas. Agora o 1.2 vai falar de algumas causas e diz: perdas relacionadas com a morte de um ente querido, desemprego, perda de status na vida profissional, aposentadoria sem o devido preparo para esse novo momento da vida. Também traumas e bloqueios de infância não resolvidos e que se manifestam na vida adulta, com sentimento de culpa transformado em complexo. Qualquer acidente traumático, como a morte de uma pessoa amada ou mesmo de um animal de estimação, poderá gerar angústia intensa que fará com que o indivíduo regrida a um modelo passado, atualizando fantasias e defesas daquele ponto de fixação. Disso poderá surgir um surto melancólico ou crise histérica. Bem, o comentarista ele está apenas falando das causas da depressão de uma forma muito geral e técnica. E aí, com isso nós entendemos que são tantas as causas possíveis que quase tudo pode se tornar um fator de desencadeamento ou um gatilho para um estado depressivo.
No Salmo 6, no versículo 7, aquele mesmo comentarista, aquele mesmo salmista que diz lá atrás: eu já estou cansado de chorar e eu fico molhando o meu leito dia e noite com as minhas lágrimas. Ele diz no verso 7, os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Aqui ele aponta a causa. Lá ele disse do sintoma. Aqui ele aponta a causa. Eu estou sofrendo por causa daquilo que os meus inimigos estão fazendo contra mim. Veja bem, o Salmo 31:10 diz: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Nesse caso do Salmo 31, versículo 10, o salmista fala dos seus sintomas. A sua vida está sendo gasta, toda ela com muita tristeza, e os seus anos pelos seus suspiros, a sua força está indo embora, mas ele também aponta a causa. A causa é a sua iniquidade, são os seus pecados. Agora, o Salmo 38:5 diz: as minhas chagas cheiram mal, por causa da minha loucura. Você vê que tem o sintoma e tem a causa. Salmo 88:9, a minha vida desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia. Eu tenho estendido a Ti as minhas mãos. O Salmo 102, verso 5 diz: por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. E aí ele vai dizendo: eu estou emagrecendo tanto que eu já estou ficando pele e osso por causa do meu gemido. Então você vê que versículos de lamento e de pedido de socorro vão se sucedendo no texto sagrado, demonstrando essa variedade de fatores que leva a criatura humana a afundar-se cada vez mais nesse abismo sem fim de uma tristeza implacável. Mas há um versículo, irmãos, que parece brilhar como um farol, mostrando para nós o caminho para o equilíbrio, o caminho para a serenidade, a paz de espírito, vindo daquele que sofreu sem causa por nossa causa. Está em Isaías 53:5 que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, por causa daquilo que ele suportou. Nós fomos sarados. Ali naquela cruz estava sobre ele todos os nossos pecados, as causas de todas as nossas enfermidades. E por causa daquilo que ele sofreu, nós fomos sarados. Então nós temos motivos que se transformam em causas, nós temos causas que evoluem para a instalação da doença, e isso transcende a alma e se manifestam também no corpo. E quando nós vamos vendo tudo isso, nós precisamos compreender que nós precisamos interromper essa corrente e não permitir que chegue ao ponto de nos fazer afundar em um estado depressivo. Existem causas, existem motivos que se transformam em causas, os sintomas vão começar a aparecer realmente porque toda essa manifestação de alterações na alma, elas vão aparecer também no corpo. Mas quando nós olhamos para Jó, por exemplo, ele tinha todos os motivos para se entregar a sentimentos derrotistas, a tristeza profunda,
profunda, a pensamentos negativos e a atravessar o vale da mais profunda e devastadora depressão. Todos iriam entender a sua situação. Mas uma convicção o movia. Ele diz: Deus está me provando. Eu não sei porquê, mas uma coisa eu sei, é que eu não fiz nada para merecer o que eu estou passando. Ele tinha todas as causas, mas ele colocou todas elas diante do Senhor. Quando lemos Jó 13:18, nós percebemos isso. Ele diz: eis que eu já tenho ordenado a minha causa, e eu serei achado justo. Então, tudo aquilo que lhe sucedeu e que poderia ser causa de grande depressão na sua vida, ele colocou tudo diante de Deus, crendo que o seu referencial de justiça era o Senhor, e o justo juiz haveria de tomar sua causa e conduzi-lo em vitória. E ele vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí, essa palavra, de Jó, esse pensamento de Jó, ele está refletido na carta de Paulo a Timóteo. Então, quando Jó diz, em Jó 13:8, eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que eu serei achado justo, toda essa mentalidade de Jó em torno daquilo que ele considerava necessário em relação a colocar todas as suas causas diante de Deus, vai ser apropriado para Paulo, que ensinou o jovem pastor Timóteo a pensar e agir da mesma forma, quando diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Bem, e para terminar esse primeiro tópico, o comentarista vai chamar atenção para um exemplo, entre os muitos exemplos de depressão que pode se desenvolver por variadas causas e com muitos sintomas. O comentarista vai chamar atenção para um, que é a depressão pós-parto. Ele diz: essas têm início 4 semanas após o parto e ocorre com variação de humor e preocupações exageradas com o bebê. Está associada a características psicóticas com a associação de ideias de infanticídio. Nesse caso, a mãe tem alucinações e se sente motivada até a matar o recém-nascido sob delírios que fazem entender que algo ruim está ocorrendo, justificando assim esse tipo de morte. As mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo, deixando de amamentar ou cuidar da higiene do bebê. Essa depressão não está associada à tristeza e ocorre nos primeiros 10 dias após parto. Eu não sei se algum caso de depressão vai estar associado especificamente à tristeza, porque na realidade a tristeza, ela é sintoma. E independente da causa, ela vai estar presente em todas as manifestações depressivas. Mas a depressão pós-parto, ela vai ocorrer e pode ocorrer imediatamente após o parto, mas é mais comum o seu desenvolvimento ocorrer de uma maneira mais lenta, ao longo de meses após o desenvolvimento da criança. É sim caracterizado por sentimento de tristeza profunda, como todo processo depressivo. Essas sensações, no entanto, não estão exclusivamente relacionadas ao bebê, mas se referem a todas as esferas da vida da mulher. Além desses sintomas, é comum que haja mudanças no apetite, falta de energia durante o dia, sonolência e ausência de retorno do desejo sexual. É comum
que mulheres que sentem sintomas iniciais da depressão após o parto não falem sobre os seus sentimentos e tentem escondê-lo por se sentirem relutantes em aceitar a própria situação. Ao negar a existência do problema, a tendência é de que o quadro se agrave mais e mais. A mulher não entende o que acontece porque, em muitos casos, o parto correu bem, o bebê é saudável, e então ela acredita que não tem motivos para se sentir de determinada forma, atribuindo esses sentimentos a um insucesso pessoal ou a uma hipotética incapacidade sua. No entanto, esse pensamento só agrava o problema e precisa ser combatido, já que a depressão pós-parto é uma condição médica que pode ser tratada. Até onde se sabe, não é possível afirmar quais são os fatores exatos que podem desencadear a depressão pós-parto. A condição pode atingir qualquer mulher. No entanto, pessoas que já lidaram com quadros de depressão no passado geralmente possuem maiores inclinações a desenvolvê-la novamente nesse período. Nós somos seres humanos, sujeitos a passar por todo tipo de enfermidade, inclusive pela depressão pós-parto. Isso independe de ser cristã ou não ser cristã. Mas ao enfrentar situações tão desafiadoras como essa, é essencial não dar foco, não se concentrar nos pensamentos negativos inerentes ao caso. Nós precisamos levar, no caso de termos contatos com pessoa que esteja manifestando esse tipo de comportamento depressivo imediatamente após o parto, estas pessoas, elas têm muitos pensamentos distorcidos. Entre eles estão: eu não consigo, eu não sou uma boa mãe, seria melhor que esse bebê não tivesse nascido, a minha vida está destruída, seria melhor se eu morresse. São pensamentos que começam a passar aí por uma mãe, pela cabeça de uma mãe puérpera, e que precisa então ser confrontado com outros padrões de pensamento, de preferência aqueles que estão exarados, afirmados nas verdades contidas na palavra de Deus. Para aquela mãe que diz: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo deixar de pensar, eu não consigo deixar de sentir, nós podemos chamar a atenção lá para a carta de Paulo aos Filipenses, que diz: eu posso sim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pode ser que nesse momento eu não possa, mas eu vou começar a pensar, como diz Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, eu vou começar a pensar nas coisas lá de cima, eu vou concentrar a minha mente nas coisas lá de cima, e quando isso acontecer, nós vamos chamar a atenção para essa mãe de que os filhos são heranças do Senhor, conforme nos diz Provérbios, que aquele que tem falta de sabedoria precisa pedir sabedoria a Deus, como chama a nossa atenção a carta de Tiago. O Salmo 1, os versículos 1 e 2 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. Então é preciso temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, para que também esses padrões de pensamentos reprováveis sejam modificados. Também de diversas formas, Paulo vai nos ensinar nas suas cartas que não há provação que não podemos suportar, e ao final das contas, nós devemos chamar a atenção dessa mulher que está nesse estado, precisando de ajuda, precisando de cuidados, precisando ser tratada com toda a paciência e amor de que Deus está e continua no controle de todas as coisas. Para cada uma das mentiras da sua mente, para cada um pensamento falho, isso precisa ser reafirmado com a verdade
com a verdade de Deus, com a verdade das Escrituras, porque o caminho da cura encontra o seu lugar através desse tipo de ação. O caminho da cura está na palavra de Deus, na verdade de Deus. E ao confrontar pensamentos distorcidos com a verdade da palavra de Deus, nós somos estimulados e ensinados, e então começamos também a ser sarados. O uso da medicina é importante? Sim, é importante. Ela está aí para isso. O uso de terapias e do aporte psicológico é importante? Sim, desde que seja um profissional da psicologia que siga uma corrente de pensamentos, que siga aí uma corrente de tratamentos, que não vá contra os princípios bíblicos. Então nós vamos utilizar esses recursos técnicos humanos que estão aí à disposição, mas nós podemos e devemos nos voltar para a palavra de Deus, porque nós acreditamos no poder curador e transformador da palavra de Deus. E como eu já disse em princípio, o nosso estudo na nossa escola bíblica dominical é sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, e que a saúde integral desse ser humano, ela começa também quando eu coloco a verdade da palavra de Deus no centro da minha vida, que me diz que não há tristeza que fique sem solução diante do poder de Deus. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dando sequência à nossa lição número 7, o tópico 2, que fala sobre, a lição 7 fala sobre o drama da depressão. Eu quero enfatizar que não foi abordado pelo autor, mas um dos sintomas muito marcantes na depressão é o choro, é a angústia, é a melancolia, e também eu quero ressaltar aqui o crescimento do sintoma de depressão nas crianças e nos adolescentes, que muitas das vezes é subdiagnosticado e é pouco levado em consideração. Mas o meu tópico é o tópico 2, fala a respeito do quadro clínico da sociedade. Em Romanos 1, 21 ao 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Ele afirma que o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus, sendo sábios, tornam-se loucos, e a consequência é que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. A troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou toda a sociedade. É a inversão de valores, é o desprezo do Criador que tem levado o mundo a um abismo, que tem levado o mundo a um caminho que os governantes, as famílias, elas estão perdendo a referência, porque a palavra de Deus, ela deveria ser a referência de todas as pessoas, de todas as famílias, em todos os lugares. Mas o desprezo à palavra de Deus, o desprezo do Criador, tem feito o homem trilhar por caminhos tortuosos e com consequências lamentáveis. Infelizmente, o mundo jaz no maligno, e todas as vezes que alguém despreza o Senhor, o seu Criador, o fim dele é morte. Romanos 1, do 21 ao 25, está escrito assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Olha bem, pelo que também Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Não adianta, o tempo passa, a palavra de Deus ela é atual, e aquilo que o apóstolo Paulo escreveu da perversidade do homem, da maldade do homem que o afastava de Deus, continua sendo do mesmo jeito, da mesma forma, os mesmos motivos que afastavam o homem de Deus lá atrás, é o que afasta o homem de Deus hoje. É o pecado, é a corrupção, é a concupiscência da carne, são os desejos inflamados, contrários à vontade de Deus, contrário à natureza do homem, que tem levado a sociedade a uma destruição, a uma perda de valores morais. Falando-se de tolerância, Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado, e isso ele não mudou, ele continua do mesmo. Deus continua do mesmo jeito. O tópico 2.1 fala das causas externas. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da cura da alma, a necessidade de procura da cura da alma. De acordo com a previsão dos profissionais de medicina, psicologia e sociologia, esta necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. Esse desassossego cresce, favorecido por causa de certas tendências que hoje se fizeram universais e que são resultado típico da civilização em que vivemos. Agitação dos centros urbanos, esgotamento intelectual, mundo materialista, regime competitivo, incompetência para defender-se de situações caóticas e gigantescas, aumentando o aumento da agressividade e da violência. Hoje vivemos numa sociedade que ser é ter. A pessoa que tem, possui bem, possui alguma coisa, ele é levado em consideração a sua opinião, as suas ideias, ele parece que tem mais valor para a sociedade. Então, infelizmente, na sociedade atual, ser é ter. Quem tem alguma coisa é levado em consideração, só que Deus ele amou o mundo, amou todas as pessoas igualmente. Lembro-me do apóstolo de Pedro, quando o Senhor Deus apareceu a ele, mandou ele ir até Cornélio. Inicialmente ele se recusou, porque o povo judeu não se reunia com estrangeiros. Mas depois que ele teve o encontro, teve a visão, encontrou com Cornélio, que Deus fez coisa maravilhosa dentro daquela casa, Pedro logo disse: eu agora reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tolera o pecado. Deus ama todas as pessoas. Quando o apóstolo fala a respeito de acepção de pessoas, ele não está dizendo que Deus ele tem tolerância com as pessoas, com o pecado, com a vida devassa,
com a vida de concupiscência, com a vida de pecado. Não, hipótese alguma. Deus, ele ama todos, mas quer que todos deixem a vida de pecado. Quando se fala aqui a respeito de mundo materialista, esgotamento intelectual, regime competitivo, né? As pessoas confundem intolerância com tolerar tudo. Hoje se fala muito em intolerância, diversidade, mas confundem e querem misturar a cabeça das pessoas. Deus continua não tolerando o pecado. Estamos vivendo um momento hoje de isolamento social, né? As pessoas estão sendo induzidas e até mesmo pelos canais de televisão, pela imprensa, com interesses de assinatura de canais. Houve um crescimento muito grande de pessoas que começaram a acompanhar série, assinaram canais por causa do isolamento social que foi imposto pela pandemia, mas algumas vezes com interesses escusos. A Bíblia continua de pé dizendo que nós precisamos viver em união. O isolamento social não é o que Deus deseja para nós. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele coloca no plural e ele fala aí de ajuntamento de pessoas. Você pode estar unido sem estar presente um com o outro, mas tendo possibilidade é importante. Um ora pelo outro, um compartilha o seu problema. É bíblico. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. O homem, ele está se tornando incapaz de gerenciar as suas próprias emoções e os seus próprios problemas. Como podemos acreditar que governos, que pessoas, que os coachings, que eles vão conseguir apresentar e apontar soluções? Olha quantos youtubers, eles às vezes cometem suicídio, entram em depressão, mas ficam ali no mundo virtual querendo ser a referência e apresentar soluções para tudo. Às vezes a gente ouve esses coachings falando, youtubers falando, parece que a gente está num mundo irreal e que eles estão num mundo real, mas na verdade eles escondem fragilidades, não conseguem demonstrar que são frágeis, dependentes de Deus e que precisam voltar-se para Deus para ter alegria de viver. Nós temos casos de youtubers com milhões e milhões de seguidores que entraram em depressão profunda e que desejaram a morte e que tentaram até suicídio, porque a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Não espere que homens, que pessoas que não conseguem gerenciar os seus próprios problemas, lidar bem com os problemas da sua própria família, da sua casa, vão lhe dar soluções mágicas para resolver os seus problemas. A palavra de Deus continua sendo o manual de instrução do Criador para todo homem. Todo homem deve seguir o manual de instrução do Criador para que ele viva bem e para que tenha uma vida abençoada. Aqui na revista do professor, ele diz o seguinte: ainda há outras causas de depressão, como anonimato em meio a uma massa humana, onde cada um vive sua vida, vida familiar desprestigiada e subversiva, pregam a desconstrução dos valores familiares tradicionais, homem, mulher, macho, fêmea, e Deus não mudou isso. Autoritarismo anônimo e, ao mesmo tempo, perda da autoridade pessoal e as relações
comerciais, onde todos querem ganhar. Não adianta. Hoje, muitas pessoas querem começar por onde o outro está terminando a sua carreira. Ele não quer galgar, não quer trilhar o caminho de vencer nas batalhas dia a dia após dia, para ele chegar e alcançar um lugar que Deus preparou para ele. A Bíblia nos diz que é de glória em glória. Então, todas as vezes que alguém tenta fazer um salto como se fosse um salto de altura, um salto de vara, ele corre o risco da vara quebrar, ele cair e se ferir. Então, nós precisamos de passo a passo, orientados pelo Senhor, nós irmos conquistando aquilo que Deus preparou para nós ao seu tempo. Quando alguém quer começar a sua carreira, começar a sua jornada no lugar que o outro terminou, dá errado. O tempo, o Espírito Santo de Deus vai nos instruindo, os anos vão se passando e nós vamos adquirindo experiência. Tem coisa que Deus tem prometido para mim, que Deus tem prometido para você, mas que só virá no tempo do Senhor. Quando nós queremos antecipar a vontade de Deus e o tempo de Deus para nós, nós pegamos em tempo impróprio aquilo que Deus nos daria no futuro, e isso pode servir de tropeço para muita gente. Nós possamos estar com a nossa mente voltada para o Senhor, pedindo a Deus que nós venhamos gerenciar bem tudo aquilo, todos os desafios que vier à nossa frente, porque não tem uma bênção que Deus nos dá que serve para a nossa perdição. Todas as bênçãos que o Senhor nos dá ao seu tempo é para glorificar e exaltar o teu santo nome. 2.2. A causa fundamental. O afastamento de Deus e a desobediência às suas leis tem sido a causa fundamental que o homem, na sua tolice, faz. A pretensão de edificar uma sociedade sem Deus resulta nessas consequências trágicas. É necessário afirmar que o ser humano precisa voltar-se para Deus mediante arrependimento e fé ao seu nome, fé em Jesus Cristo, sujeitando-se à sua autoridade, renunciar ao pecado e sua influência em sua vida. Olha bem, em Jeremias 2:19 está escrito: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão grande amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor dos exércitos. Olha bem, quando o homem abandona o Senhor, ele experimenta águas amargas. Jeremias 2:13 está escrito: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Que nós possamos estar sempre na fonte que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É uma fonte de água limpa, que purifica, que mata a sede da alma do homem. É como aquela mulher samaritana que, ao encontrar Jesus lá no poço de Jacó, ele mesmo disse que se ela bebesse da água que ele desse, nunca mais ela teria sede. Nós que somos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que entendemos que o principal nosso não são as coisas dessa vida, que nós não esperamos o melhor de Deus somente nessa vida, nós aprendemos a lidar com as adversidades, a lidar com o ter e com o não ter, com o possuir e o não possuir, e esperar o tempo do Senhor para que alcancemos aquilo que Deus quer para a nossa vida e que seja para glorificação do seu santo nome.
O mundo tem experimentado as águas amargas, porque cada vez mais a sociedade despreza Deus, descrente, e ainda muitos escarnecem o nome do Senhor. Olha bem, ou Deus governa ou o diabo governa. Comentarista, revista do Professor. Se não está debaixo da cobertura de Deus e da proteção do Senhor, está à mercê de toda a atividade do diabo na sua vida. Não há outra alternativa. A tendência de construir uma nova sociedade sem Deus, com valores morais deturpados e ridicularizados, atrairá este mundo um abismo sem fim. Então, quando uma sociedade abandona Deus, ela vive à mercê da sua própria sorte. Quero lembrar que até na física, escuridão não é a presença de uma luz negra, nada disso. Escuridão é simplesmente a ausência de luz. Perdição é a ausência de Deus. Trevas é a ausência da luz divina. Então, nós precisamos de entender que o homem, quando está sem Deus, ele vive em trevas. A Europa é um retrato disso, é um retrato da morte. O que aconteceu, o que vem acontecendo na Europa? Os jovens e adolescentes estão sendo criados e instruídos a descrer em Deus. Não acredite em uma sociedade racionalista, só acredita naquilo que vê, e materialista, desprezando o seu Criador. É lamentável que isso venha acontecendo, por isso que as pessoas estão vivendo em escuridão. Conseguem muita coisa material, conseguem faculdade, emprego, estabilidade, mas não têm alegria de viver, porque vivem na escuridão, por não ter Jesus Cristo em sua vida dominando o seu ser. O tópico 2.3, ele fala sobre a decepção e desesperança. Uma leitura psicodinâmica afirmaria que a sociedade atual provoca sentimentos de decepção e de desesperança nas pessoas. Os cidadãos experimentam decepção ao convencer-se de que a sociedade a qual pertencem não velam pelo seu bem-estar. Estamos vivendo uma época de sociedade onde as pessoas estão cada vez mais egoístas. O egocentrismo, o homem se tornou o centro. Às vezes até pregador diz, eu já ouvi pregador dizer, você é o centro de tudo. Não, para nós que somos crentes, servos de Deus, Jesus é o centro de todas as coisas. O homem, ele é servo. O homem, ele precisa de estar adorando ao Senhor, mas o homem não é o centro de tudo. Deus, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, ele é o centro de todas as coisas. Em consequência, estas pessoas reagem desenvolvendo altos níveis de ansiedade e sentimento de perda, o que pode motivar que assumam um comportamento de autoconsumo religioso. É a religiosidade e não ser servo de Deus. Somente estar na igreja, ir na igreja, cumprir os horários, frequentar a igreja, participar de grupo, ser um ativista religioso, não quer dizer que a pessoa é um verdadeiro servo de Deus. A religiosidade, o ativismo religioso não quer dizer que a pessoa tem comunhão plena com o Senhor. É muito mais do que isso. A íntima comunhão com Deus, ela é vista quando a pessoa muda de vida, muda o seu comportamento. Quantas vezes eu vejo a pessoa vai na igreja todo dia, a pessoa
participa de trabalhos, mas tem inimizade com os seus irmãos, tem inimizade com os seus irmãos, tem inimizade com os seus vizinhos, atacam os outros em rede social e não perdoam, vivem uma vida de amargura, de decepção e de desesperança. Do que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Quando alguém não tem a capacidade de perdoar, ele vive as suas amarguras e ele não consegue alcançar a alegria plena, porque para isso precisamos de nos arrepender para alcançarmos o perdão de Jesus Cristo, em que cada um possa ser motivado a assumir um comportamento e um compromisso de um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus. Quando a pessoa assume o comportamento de autoconsumo religioso, quando ainda em sua ignorância recorre a curandeiros, espiritualistas, guru, yoga, meditação transcendental e outras práticas de ocultismo. Em termos psicológicos, esta conduta pode identificar-se como uma defesa maníaca desenvolvida com o fim de aliviar a desesperança. São aquelas pessoas que vivem de campanha, que vão atrás de lugares que falam de libertação, que vendem a chave, que entregam o óleo ungido, que tem a toalha, que tem o lenço, que tem o tijolo do céu, que tem o capacete, tanta coisa, tantas apetrechos, eu não posso nem chamar de outro nome, tantos apetrechos e amuletos que as pessoas querem emplacar, que aqueles que querem viver um alto teor de religiosidade, achando que isso vão levar a Deus. O caminho que leva o homem ao céu é Jesus Cristo, através do arrependimento dos pecados, da fé em Jesus Cristo, remissão dos pecados e o nome escrito no céu. Na revista do professor, ele coloca: a narração de Gênesis 3 mostra que Deus criou, desenhou e executou a sua criação de tal maneira que tudo servia para nutrir, sustentar e proteger as suas criaturas de forma integral. Nesta perspectiva cristã, então, a teocracia propõe uma harmoniosa relação de três partes: Criador, sociedade e o indivíduo. Um ao outro ajudou. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sustenta também que a natureza e as estruturas sociais têm, desde o seu início, o propósito divino de proteger a humanidade. E mais, foi a queda do homem que provocou a mudança da humanidade e seu meio. Quando nós damos o conceito da palavra morte, morte significa separação. O homem sem Deus, ele é um homem morto. O homem sem Jesus Cristo, ele é um homem morto. Mas quem tem Jesus tem a vida eterna. Que a sua esperança possa continuar sendo Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nos orienta, aquele que nos dá alegria, aquele que nos dá força, aquele que nos instrui, que nos renova a cada dia para prosseguirmos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo e nós também somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou, Ele nos comprou com seu sangue precioso. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos agora para o tópico 3 com o pastor Emílio Carlos. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua igreja. Senhor, para todos os irmãos, bem-vindo à nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição número 7,
o título, O Drama da Depressão. Já ouvimos muitas coisas bonitas no tópico 1, tópico 2, na introdução, e agora vamos comentar um pouco sobre o tópico 3 e fazer uma breve conclusão. Depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de tristeza. Isso é uma das definições para depressão. A pessoa fica com um predomínio anormal de tristeza. A depressão é uma doença, ela atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todos os segmentos religiosos. Então, como lidar com o drama da depressão? Jesus Cristo cura as feridas do corpo e da alma. A depressão, no aspecto psicológico, Deus nos criou o corpo, alma e espírito. Psique, a alma, Jesus cura também o corpo e também cura a alma. Olha o que ele disse: Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Salmo 147, versículo 3. Ele cura o coração partido e trata dos ferimentos. Então o nosso tópico 3 é como livrar-se da depressão. Para nós cristãos, alicerçados na palavra de Deus, sabemos, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão. Nós reconhecemos a ciência, que os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Deus usa a ciência para cuidar dos teus filhos também. Então tem o aspecto religioso, espiritual e o aspecto psicológico. E Deus, por o seu grande amor, tem diversas formas de nos ajudar e cuidar dos seus filhos. A ciência como forma de amar a Deus. Através da ciência, a ciência trabalhando em favor da humanidade, uma forma de amar a Deus. Contudo, seja como for o tratamento, não substitui o relacionamento com Deus. É muito importante no tratamento manter e estabelecer um relacionamento com Deus. Deus conhece o ser humano em sua totalidade, como ninguém mais conhece, e ama e cuida de uma maneira ímpar, de uma maneira singular. Ele cuida de cada um dos seus filhos. Olha o que o salmista disse: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, e só quem conhece pode restaurar, pode curar. Senhor Jesus, quebre as muralhas da depressão, e isso Ele tem feito continuamente, quebrado muralhas da depressão e nos deixando livres para servir ao Senhor. Olha o que Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas vezes pensamos que esse versículo só se direciona a pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas esse versículo fala comigo e fala com você. Ele está dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer o alívio de Jesus? Venha a Jesus, que Ele tem um alívio para todos nós. Olha o Salmo 139. Senhor, Tu me sondastes, me conheces, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe me entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Nós temos um Deus que nos conhece plenamente, totalmente, e Ele é totalmente capaz para nos ajudar. Olha o Salmo 40. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O salmista clamando a Deus a providência, e Deus entra com providência. Fuja da depressão, supere a tristeza,
Se Jesus é a solução, busque nele a sua fortaleza. Então, 3.1, o bom senso. É preciso haver bom senso no tratamento da depressão. Não se pode desconhecer que muitos problemas que comprometem a vida psíquica precisam de tratamento paralelo, com o uso de medicamentos e outras terapias. Nós entendemos isso, que muitas pessoas precisam desse tratamento paralelo através da ciência, dos profissionais da saúde. Nós entendemos isso. Há situações de certa gravidade que não se resolvem apenas com remédios ou somente com terapias alternativas. É quando nós vamos para o Senhor e pedimos a Ele o recurso. E assim nós temos apoio de Deus e apoio da ciência e vencemos a depressão e glorificamos o nome do Senhor. A saúde é um dom de Deus. E a prevenção de doenças é o meio de demonstrarmos a nossa gratidão. Quando nós cuidamos da nossa saúde psicológica, nós estamos demonstrando a Deus que nós somos gratos a Ele pela saúde, pela razão, pela natureza de poder falar com Deus Todo-Poderoso. As dificuldades da vida, de maneira alguma, servem para ficarmos abalados, abatidos ou depressivos, mas devem servir de estímulo para nós vencermos e conquistarmos. É possível vencer a depressão. É possível vencer a depressão. Deus e a ciência estão à nossa disposição. É possível vencer a depressão. Deseje sair da depressão. Esse é um critério muito importante. A pessoa desejar sair da depressão e buscar os recursos. E Deus nos ama e tem maneiras de nos ajudar. Olha o que Jeremias disse: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. A palavra salvar, no original do grego, significa não só salvar a alma para ir para o céu, mas para salvar em todas as áreas da nossa vida, da nossa área física, psicológica e espiritual. Salvar para Deus é de uma maneira completa, e Deus nos prometeu esta salvação. 3.2, o diagnóstico da terapia. Os especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Então, psicologicamente, e acaba atingindo a vida biológica. Então, esses são assuntos que precisam ser tratados. Olha que bonito. Deus nos conhece, Deus nos criou e como um médico cirurgião sabe arrancar a nossa doença e nos curar. O Deus que nos fez com corpo, alma e espírito nos conhece e Ele sabe como trabalhar como um médico cirurgião e arrancar essa doença, e você está livre para a honra e para a glória do nome dEle. Diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar outra vez. Diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo vou tentar outra vez. Deus está te esperando tentar outra vez, porque Ele tem a vitória. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmo 103, cura todas as doenças, está incluídas as doenças biológicas, psicológicas e espirituais. Esse é o Deus que nós servimos. Cura da depressão, Jesus, o seu melhor amigo, Ele cura a depressão, Ele nos ajuda nesses momentos, Ele é o nosso melhor amigo. Jesus afirma que Ele é o ungido de Deus para trazer cura a todos os que precisam, consolá-los, dar o óleo da alegria
e veste de louvor. Jesus afirma que Ele é o ungido de Deus para nos dar o óleo da alegria e vestes de louvor. Jesus é a cura para a nossa geração. Estudamos na outra lição a geração como está, mas Jesus é a cura para a nossa geração. Nós precisamos dele e ele está à nossa disposição. Olha o que o profeta messiânico disse. Isaías disse assim, falando a respeito de Jesus: o Senhor enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza e veste de louvor. Aí vem Jesus, depois dessa profecia, vem Jesus inaugurando o seu ministério lá em Nazaré. A Bíblia diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e achou o lugar em que estava escrito, o que nós acabamos de ler no profeta Isaías, que foi escrito 730 anos antes de Cristo. Jesus foi para a sinagoga, abriu o rolo do livro nesta passagem e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdades aos cativos e dar vistas aos cegos e pôr em liberdades os oprimidos. Quando ele leu esta profecia, ele disse: hoje se cumpriu essa profecia no meio de vós. E Jesus começou o seu ministério de cura e libertação, e a Bíblia nos diz que ele percorria todas as cidades e aldeias, curando todas as enfermidades e todas as moléstias que havia no meio do povo, de toda maneira, física, psicológica e espiritual. Às vezes nos damos conta do grande vazio que há em nós, e o qual só Jesus pode preencher. Às vezes damos conta do grande vazio que há em nós, o qual só Jesus pode preencher, e Ele está aqui para isso, à nossa disposição. Olha o salmista dizendo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Força para caminhar, escudo para defender. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Eu confio no teu amor, meu coração ficará alegre. Isto é cura, pessoa restaurada, pois tu me salvarás. Salvarás em todas as áreas da nossa vida. Tópico 3.3: o perigo da racionalidade. Muitos eliminaram a religião e os seus conflitos aumentaram. Lembrar que a palavra religião vem do latim religare, que tem o sentido de religar o ser humano com Deus. As religiões procuram ligar o ser humano com Deus. Então não podemos eliminar a religião, porque o pecado entrou na humanidade. Nós vivemos numa humanidade decaída, cheia de problemas. A religião procura religar o ser humano com Deus para ele ser restaurado na sua área física, psicológica e espiritual. No íntimo do ser humano, o ser humano sabe que precisa restabelecer o relacionamento com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o relacionamento com Deus foi quebrado. Mas no íntimo, o ser humano sabe que ele precisa restabelecer o seu relacionamento com Deus. E Deus providenciou uma forma, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. O sentimento de culpa está no coração do homem. Ele sabe que quebrou o relacionamento com Deus.
Toda a culpa ou é perdoada ou é paga. Olha a boa notícia. Jesus é maior do que a nossa dívida. Jesus é maior do que a nossa dívida. Ele já pagou a nossa culpa. Estamos livres da culpa, porque Jesus é maior do que a nossa dívida. O perdão de Deus é a cura para todas as enfermidades da alma, as enfermidades psicológicas, as enfermidades da alma. O perdão de Deus traz cura, libertação. O meu maior conforto é olhar para o céu e saber que Deus está olhando para mim. Que conforto lindo saber dia após dia que Deus está olhando para nós. A palavra de Deus revela que a confissão de pecados, tanto a Deus como aos ofendidos, também reflete na saúde do ser humano. Então, o perdão de pecado, a confissão de pecados contra Deus e contra o próximo, a pessoa ofendida, nos traz uma restauração. Isso porque reflete na saúde do ser humano. Enquanto o pecado está incomodando, a pessoa fica depressiva, mas quando chega perante o Senhor, a pessoa recebe o perdão e sente que a depressão sai e o semblante muda e começa a glorificar o nome do Senhor. Quando Deus perdoa, tira o pecado e restaura a alma. Quando Deus perdoa, tira o pecado e restaura a alma. Olha o que Tiago escreveu: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor o levantará. E Deus está falando conosco novamente: o Senhor o levantará. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sarareis. Deus quer a nossa saúde. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se a oração feita por um justo pode muito, imagina a oração feita por muitos justos. Quantos efeitos acontecem na vida da igreja, na nossa vida? Jesus tem poder de curar e poder de perdoar pecados. Curar e perdoar pecados. Devemos ser específicos com Deus, confessarmos os nossos pecados. Após a confissão, devemos nos apropriar do perdão de Deus. Primeiro, falar com Deus aquilo que está incomodando, ser específico, não só chegar para Deus, Deus me perdoa, mas Deus, ser específico com Deus. Aí após a confissão, devemos nos apropriar do perdão de Deus. Olha o que Deus diz em Isaías: eu mesmo, o Senhor, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Que bom termos um Deus como esse. Confessamos nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento e não fica lembrando. Olha o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos pecados. Aqui, pedindo perdão a Deus, e aqui, perdoando um ao outro. E assim, a cura para a depressão, a libertação, a alegria, a restauração na presença do Senhor. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Fica feliz, sai da depressão. Isso que Deus está falando para nós hoje. Olha o que Miqueias escreveu: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há Deus semelhante a ele. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces? O Senhor não retém a sua ira, não guarda a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade
benignidade. Deus tem prazer no nosso bem. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso nos deixa felizes na presença do Senhor, de servir a um Deus que faz isso. Lança nas profundezas do mar as nossas falhas e nos restaura a alegria. E vencemos qualquer tipo de depressão. Olha que dica muito bonita. Não ficar lembrando aquilo que Deus não lembra mais. Segundo, crer na palavra de Deus sobre a confissão e perdão. Confessou, foi perdoado. Creia na palavra de Deus sobre confissão e perdão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que profecia linda, irmão. Segundo Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei e o seu pecado e curarei a sua terra. Olha o que está escrito em primeira carta de João. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, porque o pecado entrou no mundo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, todas psicológicas, físicas e espirituais. É Ele que sara, está escrito no Salmo 103, versículo 3. Olha o que João escreveu ainda. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele orienta a não pecar, mas se pecar, temos um advogado, alguém à direita de Deus, como advogado, para interceder por nós, e assim nós temos o perdão e a alegria de servir ao Senhor. O perdão produz paz, que às vezes nós buscamos a paz, mas temos que passar pelo perdão. Confessamos, Deus nos perdoa, logo surge a paz. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando Deus nos perdoa, é como se Ele jogasse os nossos pecados no mar do esquecimento e colocasse uma placa: proibido pescar. Deus já lançou no mar do esquecimento. Aleluia. Como dizem, Deus lança os nossos pecados no fundo do mar e escreve: proibido pescar, lançou na conta de Jesus. E nós vimos no início da aula que Jesus é maior do que a nossa culpa. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Vamos para o Senhor com as nossas falhas, com as nossas dores, com os nossos pecados, e colocamos na presença do Senhor. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então, estudamos nessa lição, no tópico 1, o que é a depressão? Sempre usando a nossa revista da escola dominical, que é o nosso trimestre. No tópico 1, estudamos o que é a depressão. A depressão é uma doença que desorganiza as reações emocionais.
deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Mas agora, o que vem de Deus traz paz. Deus sabe da nossa natureza. E Jesus falou assim para nós: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Deus quer nos dar da sua paz. No tópico 2 nós estudamos o quadro clínico da sociedade. Como está a sociedade hoje diante do afastamento de Deus? Quanto que precisa da cura, da presença de Deus para restaurar? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus, infelizmente, a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus nos criou para honrar e servir ao Criador. Nós fomos criados para a glória e honra do nome do Senhor. E nós temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. Aí nós sentimos um bom relacionamento com Deus e sentimos paz de espírito. No tópico 3, nós estudamos como livrar-se da depressão. Os recursos da ciência são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Deus utiliza também da ciência para ajudar os seus filhos. Contudo, não substitui o relacionamento com Deus. Com toda a ajuda da ciência, nós precisamos de manter um relacionamento com Deus, sentir perdoado, sentir que tem um Deus que nos ama e está bem perto de nós para nos restaurar. O amor, a oração e o perdão são terapêuticos. Cura a depressão e restaura o relacionamento com Deus e com o próximo. Como é bonito isso! Você está bem relacionado consigo mesmo, com o próximo e com Deus. O amor, a oração e o perdão são terapêuticos. Conclusão: o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus, por meio de Jesus Cristo, é fundamental. Está sempre cultivando uma vida espiritual através da oração, leitura da palavra, meditando nas coisas de Deus. É fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tratamento adotado. Independente do tratamento que está sendo adotado, o relacionamento com Deus, a vida espiritual é muito importante. Olha o que disse o salmista: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, de Deus vem a restauração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em outras palavras, deixe Jesus mudar a sua história. Ele quer te dar uma história linda, maravilhosa, restaurada na presença do Senhor. Que Jesus te conceda a cura, que os seus medos sejam retirados e no lugar Deus te conceda ousadia. Dias ruins passam, o choro acaba, mas Deus e a sua palavra permanecem. O amor dele é imutável. Não desista, sempre haverá esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. A cada dia Deus dá a cada um de nós capacidade para realizarmos cada vez mais e melhor uma vida plena de alegria, satisfação e felicidade. Deus quer tirar toda a depressão e encher de alegria, satisfação e felicidade.
Em outras palavras, Deus quer que nós tenhamos vida plena em Deus. Concluindo, você é o melhor de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que no final Deus disse assim: e viu Deus que era bom. Quando Ele criou o ser humano, quando Ele te criou, a Bíblia diz assim: e viu Deus que era muito bom. Você é o muito bom de Deus. Você é o melhor de Deus. Que Deus seja louvado. Na paz do Senhor, Deus abençoe a todos.